Glória a Deus. Então, todo mundo está feliz? Amém. Glória a Deus. É motivo de felicidade poder levantar, acordar, né? E estar na presença de Deus. Já pensou se todos os dias a gente, antes de trabalhar, de fazer os nossos afazeres, a gente pudesse primeiro estar na casa do Senhor, louvar, exaltar o Deus para depois começar o nosso dia? Seria muito bom. Às vezes a gente até consegue em casa, né? Mas depende do horário, às vezes não dá certo. Mas vamos louvar a Deus, né? Por mais um dia. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no número 100. Bíblias, o aplicativo. O meu estou no aplicativo aqui. Salmo 100. É um salmo bem conhecido, né? Mas é um salmo que eu gosto muito porque fala mesmo da grandiosidade de Deus. Todo mundo encontrou? Vamos lá. Aqui está, salmo para ação de graças. Então, vamos dar graças ao Senhor neste dia. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece para todas as gerações. Como é bom saber, né? Servir a um Deus que cuida, é um Deus que é o nosso pastor, somos ovelha do seu rebanho. E o último versículo que fala que a fidelidade dele permanece por todas as gerações. Para mim, isso é uma promessa de Deus, que a fidelidade do Senhor, ele vai durar sobre os meus filhos, os filhos dos meus filhos. E eu creio que para nós, né? A fidelidade de Deus, a bondade dele vai se perpetuar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Eu creio nisso. Vamos ficar de pé para louvar, exaltar o nosso Deus nesta manhã? Abra o seu coração para louvar esse Deus, para exaltar. Coloque diante dele o seu coração. Se você entrou aqui triste, desanimado pelas lutas da semana, mas coloque diante do Senhor e peça que o Espírito Santo abra o seu coração para louvar e exaltar ao nosso Deus com alegria, com louvor mesmo, com canto, como se fosse a última vez que você estivesse louvando ao Senhor. Que a gente possa colocar no altar dele todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas lutas, porque a gente sabe que ele tem cuidado, né? Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã. Queremos bendizer o teu nome, que é santo, santo, santo. Senhor, queremos colocar o nosso coração, pedir que o Senhor agora venha tratar os nossos corações. Queremos colocar diante do teu altar os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas tristezas, Senhor. Porque queremos estar com o nosso coração livre para te adorar, para te exaltar, com o nosso coração alegre, Pai. Porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Que possamos glorificar o teu nome nesta manhã e dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E este lugar não é diferente, Senhor, está cheio da tua glória. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar
alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Você pode erguer as suas mãos e cantar isso? Então vou levantar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, e vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, e vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, e vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Vamos cantar mais uma vez? Então vou levantar as minhas mãos e dar graças por tudo. É um aleluia, aleluia. Sei
que é simples para um rei, além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor esta manhã. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos cantar sobre esse amor? E oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas seu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o seu amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
cantar mais uma vez isso? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Com toda a força, vamos lá! Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda ao Senhor pelo amor dele essa manhã. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Agora será nosso momento de oferta. E eu queria falar sobre um versículo que falou comigo. Não enxergo direito com óculos. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Claramente, aqui em Êxodo 25 fala das ofertas para o tabernáculo. E o interessante é que Deus, Ele não fala para o povo entregar. Se não entregar, vai cair fogo do céu sobre esse povo, não. Ele fala de voluntariedade. Você tem que entregar dízimo, oferta, com coração. Então esse versículo implica em três princípios: voluntariedade, propósito e coração. O propósito era construir o tabernáculo. Qual que é o teu propósito em entregar uma oferta? Manter a casa do Senhor aberta. E o teu coração é colocar as tuas finanças na mão do Senhor. Confiar que Ele vai tomar conta. Confiar que não vai faltar o pão. Confiar que não vai faltar a boa mão sobre a tua vida. Confiar que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus vai levantar alguém para te abençoar. Então você vai entregar com o teu coração. Eu lembro até hoje, em novembro de 1996, eu estava desempregado, passando um momento difícil. Prestei um concurso e falei: Senhor, eu fiz ali um propósito com Deus. São 29 anos ininterruptos trabalhando na justiça, sempre entregando com graça, porque foi Ele que me abençoou. Se Deus te deu um emprego, te deu a empresa, se Deus te deu o ganho, é porque você está com saúde, está com graça, e Deus vai continuar abrindo, vai continuar abençoando. A tua empresa não vai falir, não vai, a sua família não vai falir. Deus vai prover todas as coisas. Estão ali os dados bancários, o Pix. Dê com o coração e com alegria, sabendo que Deus já te abençoou. Pai, nós te louvamos esta manhã porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe cada um que vai dar o dízimo e a oferta com coração voluntário, com propósito, porque o nosso coração é grato a Ti, Pai.
E esta manhã, Pai, nós te pedimos, nos abençoe cada vida no nome de Jesus. Antes de cantar a música, eu vou continuar na oração, porque esta manhã, talvez você precisa de um toque dos céus. Você pode entregar, vamos entregar a oferta primeiro, é melhor, né? O que você acha? Depois da oração vocês entregam, entrega o teu coração. Eu não sei qual que é o teu problema essa manhã, eu não sei qual que é a tua dificuldade, mas nós estamos aqui porque nós estamos com o coração grato, com o coração. Eu passei por muitas dificuldades 2 semanas atrás, muitas lutas, mas eu coloco a minha fé no Senhor, porque Ele jamais vai te abandonar, jamais vai me abandonar. E você que está com alguma dificuldade essa manhã, coloca diante do altar do Senhor. Nós estamos aqui como comunidade de fé, não sou eu orando, não é você, todos nós, orando um pelos outros. Se essa manhã você está com algum problema, coloque diante do Senhor. Se aquela porta que está fechada aqui do se abre, Deus vai abrir. Se aquele problema que insiste em continuar, Deus vai fazer uma obra na tua casa, na minha casa, na nossa família, porque o nosso coração acredita no Senhor. Deixa que o Espírito Santo toque no teu coração. Permita que o Espírito Santo entre com graça, com glória na tua vida. Levante a tua mão. Começa a adorar, começa a orar. Coloque a tua vida, a tua família no altar do Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar esta manhã, Pai, precisando de uma intervenção dos céus. Entre, Pai, na casa daquele que precisa de um aconchego do Senhor. Entre, Pai, na casa daquele que está com o coração aflito, Pai. Entre no coração daquele que precisa de um refrigério esta manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, a tua intervenção em nossas vidas. Cure, Pai, o enfermo, liberte o doente, o cativo, traga a alegria dos céus para as nossas vidas, ó Pai, esta manhã. Nós, como comunidade de fé, profetizamos sobre cada vida a tua bênção, Pai. Profetizamos sobre cada filho a tua bênção, Senhor. Profetizamos sobre cada empresa a prosperidade do Senhor, sobre aquele que trabalha como CLT ou estatutário. Te pedimos as tuas bênçãos, Pai. Sabe por quê? Porque cremos no teu amor. E esta manhã saiamos daqui cheios dessa esperança dos céus, cheios da esperança que o Senhor está tomando conta dos nossos lares, das nossas famílias, ó Pai. Obrigado, Senhor. Receba o nosso coração, porque Ele é teu. Aplauda o Senhor, louve ao Senhor, adore aquele que é. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Se já eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa dor.
ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo Que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. eu te entrego tudo Que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. receba tudo. Aleluia! Será que você entrega tudo nas mãos do Senhor? Será mesmo que você entrega tudo nas mãos do Senhor? Ou você entrega e logo você quer pegar? Eu também sou assim. E essa semana foi uma semana muito difícil para mim, mas muito difícil. E eu orava e falava: Deus, eu preciso da tua paz. Deus, eu preciso do teu toque sobre a minha vida. Que é tanta coisa que vem acontecendo, que acontece, e as mídias sociais, e se você ficar muito ligado, você vai ficar louco. Aí você não acredita, muitas vezes, que Deus está com você, que Deus está te protegendo, porque são muitas informações. Então essa semana foi muito difícil, e eu orava, falava: Deus, eu preciso da tua paz. E essa próxima canção que nós vamos cantar diz que é o jardim secreto. Nós temos o nosso jardim secreto. Você tem a oportunidade de falar com o Pai diretamente.
E muitas vezes a gente não quer falar com o Pai. Mas Deus está aqui nesta manhã dizendo para mim e para você: eu estou do teu lado. Eu te ouço. Eu te ajudo. Eu te fortaleço nesta manhã. Confia somente em mim, diz o Senhor para mim e para você. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Ele é aquele que conduz todas as coisas. Quando você diz não dá mais, né, Soninha? Quando você diz não dá mais, o Senhor diga: eu estou aqui para te abraçar, para te sustentar, diz o Senhor. Não se preocupe de forma nenhuma. Ele está conduzindo todas as coisas. Apenas louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vamos, igreja. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Entra no seu jardim agora. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Sobre
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular, teu jardim particular. aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa. Você pode tomar o seu assento. Enquanto eu abro o meu tablet. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, que louvores, que profundidade. Deus está neste lugar. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra ao seu coração também. Meus irmãos, faz bastante tempo que eu não ando de transporte público, de ônibus. Quando eu andava, eu queria ter um carro, né? E depois que Deus me deu um carro, eu não quis mais andar de transporte público. Mas era muito comum no transporte público você ver uma senhora, um senhor carregando um monte de sacolas, né? E toda vez que eu via isso, eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, não aguenta nem com ele ou com ela. E sobe no ônibus, no metrô, cheio de sacola, cheio de bugiganga. Eu ficava olhando isso, eu achava muito curioso, muito louco tudo isso, né? E aí eu me lembrei de uma história que eu li num livro, que fala de uma senhora idosa, que estava carregando uma trouxa numa estrada longa e poeirenta, e de repente um carroceiro olhou, avistou ela de longe, viu que ela estava sofrendo muito carregando aquela trouxa cheia de bugigangas, e resolveu dar uma carona para ela. E disse para ela, senhora, sobe aqui, eu vou dar uma carona, estou vendo que a senhora está sofrendo aí com esse monte de bugiganga. E ela então aceitou a carona, subiu. Só que, curiosamente, ela continuou com aquela trouxa nas suas costas. Ela sentou-se, mas continuou com a trouxa nas suas costas. E aquele carroceiro olhou espantado e curioso, porque a ideia era fazer com que aquela senhora pudesse aliviar o seu peso, a sua carga. E perguntou para ela, mas eu te dei carona e a senhora continua com essa trouxa nas costas? Alivia o seu peso, deixa que a carroça carregue para a senhora. E ela disse, não, imagina, você já está me ajudando. Eu não vou aliviar a minha carga, eu vou me sentir mal. Eu te pergunto,
quantos de nós também carrega pesos, cargas, trouxas, problemas, dificuldades, mesmo depois que você aceitou a Cristo, mesmo depois que você conhece a Deus, você traz sobre você pesos, cargas, sobrecargas no seu dia a dia. A bagagem da vida, todos viajamos pela vida, carregando pesos desnecessários, inseguranças, medos, culpas, decepções, aflições, que carregamos como se fossem essenciais na nossa vida. Assim como um viajante cansado no aeroporto, muitas pessoas chegam à vida espiritual e emocional exaustas, carregando muito mais do que conseguem. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o Salmo de número 23, somente o primeiro verso, nos traz lições importantíssimas sobre este tema. Eu quero ler com vocês Salmo de número 23. É um salmo que talvez seja o salmo mais lido, mais enquadrado, mais aberto em casas, não é? Na estante, fica até empoeirada a Bíblia, ou amarela a folha, de tão aberto que fica esse salmo em muitas casas, em muitos lares. É um salmo que as pessoas se identificam com ele. Mas eu quero ler somente o primeiro verso, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa é a minha versão. A sua versão pode estar: e nada me faltará. O que nos faz carregar fardos tão pesados que não conseguimos suportar, e mesmo Deus nos ajudando, não conseguimos largar os fardos e seguir viagem? Para um pouquinho aí para pensar. O que te faz carregar fardos tão pesados? Dores, decepções, aflições. Eu quero pensar com vocês sobre 3 aspectos que nos levam a esse motivo. O primeiro aspecto é que muitas vezes temos de Deus uma visão limitada. Para nós, muitas vezes, Deus, Ele está dentro de uma garrafa. E quando eu quero, eu abro a tampa e acesso. Ou como um gênio da lâmpada. Quando eu quero, eu dou uma raspadinha e ele aparece e resolve algum problema que eu preciso. Segundo, querer fazer tudo sozinho. Isso é comum. É do ser humano. É a tal da autoconfiança. Deixa comigo. Você bate no peito e diz: não preciso de ninguém, não preciso de nada. Deixa comigo que eu resolvo. E terceiro, viver a prisão do querer. Sempre querer. É o descontentamento. Nada está bom. Sempre falta alguma coisa. Se eu tivesse tal coisa, eu seria mais feliz. Aí você tem. Ah, não, mas se eu... Aí você tem. Ah, não, mas se... E assim vai. Eu quero pensar com vocês sobre esses 3 aspectos, discutindo o Salmo de número 23, a partir do verso de número 1.
Primeiro, por que Davi escreveu este salmo? Primeiro, porque ele se identificava com quem ele coloca aqui no salmo. Ele era um pastor de ovelhas. E ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele se identifica. Ele sabe o que um pastor faz. Ele sabe do ofício de um pastor. Davi escreveu o Salmo 23 para mudar uma perspectiva de Deus, para edificar e fortalecer nossa confiança em Deus, e para recordar quem Ele é sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus está continuando a mensagem dos louvores, só para te falar isso. Como Deus está aqui, está falando conosco. Neste salmo, Davi devota cerca de 105 palavras para explicar apenas as duas primeiras palavras que ele começa: o Senhor. Ele vai até o último versículo do salmo explicando quem é este Senhor. O primeiro ponto é que muitos de nós carregamos o fardo de um Deus menor, um Deus pequeno. Nós temos uma visão de Deus reduzida, limitada e quase humana. E isso gera em nós, sabe o quê? Medo, insegurança. Aleluia. Isso gera em nós, irmãos, cansaço, fadiga. Um Deus pequeno gera em nós um coração pesado. Mostra que quando imaginamos Deus como distante, facilmente irritado, limitado em poder ou amor, acabamos vivendo com medo. Um medo constante, tentando agradar ou não desapontar a este Deus. Parece um Deus de pau e madeira, que quando você não agrada com alguma oferenda, ele vai ficar bravo. Isso é o Deus Baal, é o Deus que as pessoas cultuam aí fora. Olha, se eu não pagar uma promessa tal, este Deus não vai me dar o que eu estou querendo. Irmãos, o nosso Deus não é este Deus. Aliás, não existe outro Deus além do Deus soberano em que Davi está falando aqui. Somente Ele é Deus. Porque embora eu o desagrade, embora eu viva em pecado e queira ficar longe dele, Deus está sempre criando meios para chegar perto de mim, para me atrair para Ele. Mesmo eu dizendo no meu coração: eu não quero Deus, eu quero ficar longe dele. O seu amor, aleluia, é tão grande, é tão imenso, é tão poderoso, que Ele nos atrai, Ele quer estar perto de nós, a fim de que as nossas vidas sejam transformadas pelo seu amor, pela sua presença. Vocês se lembram de Adão? Adão pecou, e o pecado fez com que ele se escondesse, afastasse de Deus. Deus poderia fazer como algum de nós: você não quer falar comigo, eu também não quero falar com você. Mas o que a Bíblia nos diz? Deus desceu no jardim e chamou Adão. O que houve? O que está acontecendo? Vamos resolver esse problema, rapaz. O que está acontecendo? E ali Deus tratou a relação do Adão, da Eva, da serpente. Criou um plano, preparou o plano, cumpriu o plano, e hoje nós estamos aqui através deste plano. O amor de Deus é maravilhoso. Eu estava ouvindo o louvor aqui da ovelha, ele deixa 99 para ir atrás de você.
Aí você pode se perguntar, mas quem sou eu? Quem sou eu? Olha para o seu passado, para a sua vida, para a sua história. Quanta coisa ruim você fez. Quem é você? Mas o Senhor, Ele deixou 99, Ele se lembrou de você, Ele tinha o seu nome, Ele foi atrás de você. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de ser humano, mas Ele tem na palma da sua mão a sua vida inteira. E quando Ele olha para você, aleluia, Ele sabe tudo de você. Ele te conhece por dentro e por fora, aleluia. Este é o Deus que Davi está colocando aqui. E Davi, ele poderia começar o salmo de uma outra forma. Ele poderia começar o salmo: o Senhor é o meu El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter começado o salmo dizendo: o El Elohim, o Deus Altíssimo. Ele poderia ter começado o salmo dizendo: El Elon, Olam, o Deus Eterno. Mas ele começa o salmo citando o nome de Deus. O Iavé é o meu pastor. Quem é o Iavé? O Iavé é o seu nome. É muito curioso, irmãos, que quando eu estava estudando isso daqui, eu encontrei um texto que falei: nossa, quantas vezes eu li, eu nunca prestei atenção nesse texto. É o texto de Êxodo, capítulo de número 6. Mas no capítulo de número 3 de Êxodo, a Bíblia diz, irmãos, que Moisés estava com o coração apreensivo, preocupado. Como Deus quer que eu vá falar com os israelitas que estão no Egito e pedir para que eles saiam comigo do Egito? Como assim? Como isso vai se dar? E Moisés estava todo preocupado. E ele pergunta para Deus: Senhor, tudo bem, o Senhor quer que eu faça isso, mas quando eu chegar lá e falar para eles, e eles me perguntarem: quem é que te mandou? Como é que é o nome do Deus dos antepassados que te mandou? O que eu vou dizer? E é a primeira vez na Bíblia, a primeira vez que Deus revela o seu nome a um ser humano. Ele vai dizer para o Moisés: o eu sou, o que sou, te mandou. Não precisa de mais nada. Agora, o texto que eu achei que foi muito curioso é o que está no capítulo 6 de Êxodo. E vai dizer assim, verso 2: disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus não revelou o nome dele, nem para o Abraão, nem para o Isaque e nem para o Jacó. Olha o que diz o texto. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus não se revelou. Como é que Deus se revelou a eles? Através do seu poder. Mas o seu nome é muito pessoal, é muito íntimo. E é este Deus que o Davi vai colocar no Salmo 23. Ele não vai citar as grandezas, os outros atributos de Deus, mas ele vai citar o próprio nome deste Deus. E quem é este Deus? Este Deus é o Deus Criador. Este Deus é o Deus que cria, mas não é o Deus que foi criado. Seu Deus, o Senhor, que estamos adorando aqui nesta manhã, Ele não foi criado. Ele é o Senhor da sua vida. Ele te criou. Aleluia. É muito engraçado que a raiz do nome de Deus é o Deus que causa.
É o Deus que causa, mas Ele não é causado. É o Deus que governa, mas Ele não é governado. Nós somos governados. Mas Deus é ingovernado. Ele não tem ninguém que possa governar o nosso Deus. E o primeiro homem que questionou a Deus com muitas perguntas. Deus, quando veio com as respostas a esse homem, aliás, com outras perguntas a esse homem, que era um homem sábio. Onde você estava quando eu medi a terra? Quando eu separei as águas que estão no firmamento e as águas que estão aqui na terra? Onde você estava? Diz a Bíblia que Jó tapou a sua boca porque ele não tinha capacidade intelectual para responder a este Deus. Quem é este Deus? Ele é o Deus que criou 100 milhões de galáxias. Esse é o Deus que colocou numa massa pequena 100 trilhões ou bilhões de células sobre a sua cabeça. E que faz com que o seu coração pulse diariamente. A coisa mais linda que eu presenciei na minha vida, eu guardo isso até hoje. Quando fomos fazer a ultrassom dos 3, e a da Lara eu registrei, era 2 milímetros. Quem entende de medida sabe o que é 2 milímetros. Só tinha 2 milímetros, não tinha mais nada. Eram 2 milímetros. E o que era esses 2 milímetros? Somente o coraçãozinho, doutor. E ele batia forte. Somente o coração. Você consegue entender isso? 2 milímetros. Batendo forte. Era o coraçãozinho da Lara. Este é o seu Deus. Que conhece cada célula, cada aspecto, cada segundo da sua vida. É o Deus que Davi revela aqui. Aleluia. Ele é o Deus imutável, Ele não muda. O mesmo Deus que criou o Adão e Eva, Ele é o mesmo Deus que estamos aqui adorando Ele hoje. É o mesmo. Ele não mudou. O mesmo amor derramado no jardim que cantamos aqui, é o mesmo amor derramado no seu jardim que você cantou aqui. Ele é o mesmo. Alguém pode dizer, não, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Não, Ele é o mesmo. A única coisa que Ele mudou foi a sua linguagem. Porque se hoje Ele quiser aplicar as mesmas iras que Ele aplicou no passado, Ele aplica hoje também. Ele é o mesmo. A única coisa que difere é que teve um que pagou o preço, o seu próprio filho. E por isso, nós hoje vivemos pela graça. Quando você peca, quando você erra, não vem ninguém matar você. Você é coberto pela graça de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através de Jesus, que é o próprio Deus. Então é este Deus que Davi revela, o Senhor. O Senhor. Aleluia. E ele se identifica tão profundamente que ele coloca o Senhor como o seu pastor. Aleluia. Se Davi coloca o Senhor como seu pastor, o Davi é o quê? É uma ovelha. Eu e você somos ovelhas. Quem aqui já conviveu com ovelhas? Tem alguém aqui? Já morou numa fazenda, numa chácara, num sítio?
Você pode dizer como que era a ovelha. Mas vem aqui o segundo aspecto. É o tal do vou fazer do meu jeito. O fardo da autoconfiança. Nós nos orgulhamos por isso. Nós somos orgulhosos. Existe uma teimosia em querer controlar tudo. Tudo gera esgotamento. A verdadeira liberdade vem de confiar no plano de Deus, não na própria armadilha do eu dou conta. Porque a ovelha, ela é frágil. A ovelha não sabe se defender sozinha. A ovelha, alguns autores chegam a dizer que ela é uma tola. Ela age sem pensar, sem calcular os riscos. Por que você acha que o pastor tem que usar uma vara e um cajado com a ovelha? Ele usa a vara para bater e o cajado para trazê-la de volta. A vara é a disciplina e o cajado é para colocar ela no caminho. Ela não tem. Agora, quantos de nós nos identificamos com essa ovelha? Olha para você, olha as suas atitudes, olha como você tem vivido, olha seu orgulho, olha as trouxas que estão sobre a sua vida, olha quanta coisa você tem sobrecarregado a sua vida e achado que você dá conta. Deixa comigo, está tudo certo. Eu faço, eu aconteço, eu tenho dinheiro, eu tenho condições. Mas o Davi, ele conhecendo quem é o seu Deus. Porque Davi, irmãos, vocês conhecem um pouquinho da história do Davi. O Davi passou cerca de 13 a 14 anos cuidando das ovelhas do seu pai. Na verdade, não era nem dele, era do seu pai. As ovelhas. E nessa idade, cerca de 15, 16 anos, ele é ungido rei. Só que antes da unção, o Davi, irmãos, ele era escanteado pela família. Alguns até vão dizer que ele era um bastardo. Porque imagina um governador chegando na sua residência, todo mundo sabendo do alvoroço, que o profeta de Deus, o juiz, o sacerdote de Deus está na casa do pai do Davi. E ele chama todo mundo para participar do banquete. Só esquece de um, o Davi. E o Samuel chegou lá para falar com o Davi, para ungir o Davi rei. Porque Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração. E a primeira pessoa que Samuel se depara é com o Abinadab. Um homem lindo, bonito, forte. E a primeira coisa que ele fala é o Pedro. Primeira coisa que ele fala é esse. É esse, só pode ser esse. Olha o homem, olha o porte. Mas a Bíblia diz que se passaram os 7 filhos. E Deus, diz o texto, os rejeitou. E aí o Samuel olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e falou, ué, acabou-se os mancebos? Será que Deus errou o endereço? E aí o pai de Davi se lembrou dele. Chegou o Davi e Deus diz, o texto, é este, unja-o. E ele foi ungido. Então, o Davi também teve as suas decepções, teve uma vida marcada por decepções, perdas, teve uma vida marcada por vitórias, por bênçãos, por prosperidade. Sim, foi o rei mais próximo de todos os tempos, o maior rei de Israel.
Mas ele teve muitos problemas no seu reinado, na sua caminhada cristã. Ele teve muitos problemas, muitos conflitos, principalmente em família. Um dos seus filhos tentou tirar-lhe o reino. O seu filho foi morto por o seu general. E Davi se lamentou profundamente. Ele teve muitas perdas. Ele teve muitas derrotas. Mas Davi, ao invés de sobrecarregar a sua vida com tudo isso, ele preferiu se colocar diante do seu Deus, sabendo quem ele era, não diminuindo Deus. E ele se coloca diante deste Deus dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho que carregar esta carga toda sozinho. Eu não preciso disso. Davi entendeu perfeitamente. Davi entendeu perfeitamente. Aleluia. Confiar em Deus não é passividade, mas é rendição. Fazer o que está ao seu alcance, mas não descansar sabendo que o resultado final, está nas mãos dele. Isso aqui não nos tira a responsabilidade dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades, não. Mas nos permite fazer as coisas com mais tranquilidade, sabendo quem está cuidando daquilo que eu não controlo. Você não controla tudo. Você não controla tudo. O dia está lindo, maravilhoso. Hoje à tarde vai dar praia. Você sai, quando chega na serra, chove. Você não controla tudo, meu querido. Ou então você pega um engarrafamento. Você não controla tudo. Por que se preocupar com tanta coisa? E outra, faça do seu jeito. Você tem sido egoísta. Não somente com aquilo que Deus tem te dado, mas com aquilo que você tem acumulado, que não tem nada a ver com você. Você tem sido egoísta, mas eu te entendo, porque eu também sou assim. Aliás, eu sou ser humano igual a você. Eu acho que isso é de ser humano. A gente quer abraçar tudo, só que nós estamos aprendendo que nós precisamos se render ao Deus que fez todas as coisas. Ele sabe de tudo. Nós temos somente que ter em mente que nós não conseguimos cobrir tudo. Você cria seus filhos, mas um dia eles vão sair. E aquilo que você ensinou, você espera que ele cumpra lá, aonde ele vai estar. Você não pode estar lá. Você não pode ir na primeira entrevista de emprego dele. Você não pode ser entrevistado por ele. Você não pode cuidar das coisas dele. Você não pode fazer o que ele faz. Você não pode fazer o que o próximo faz. O que a sua mulher, o que o seu marido faz. É responsabilidade dele. A única coisa que devemos fazer, irmãos, é dizer: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. A minha responsabilidade eu fiz. Agora, Senhor, depende de Ti. O Senhor é que controla todas as coisas. Portanto, a minha trouxa, a minha carga pesada, eu coloco diante de Ti. Porque eu simplesmente sou uma ovelha que não sei nada. Mas, Senhor, eu coloco a minha vida, o meu coração, as minhas angústias, os meus medos diante do Senhor. Toma conta disso por mim. Você precisa identificar áreas da sua vida que você tem feito isso. Você precisa confessar o seu peso, pois é grande demais para você. Você precisa entregar a Deus. Você precisa crer no plano dele. Você precisa fazer isso. Eu sei que é difícil. É difícil, irmãos, porque você acha que
Não, é minha responsabilidade. Não, você não está eximido disso. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa dizer: Senhor, está aqui. Até aqui eu vim, Senhor. O resto é contigo. A minha responsabilidade eu cumpri, Deus. O restante é contigo, porque eu sei quem tu és. Eu sou apenas uma ovelha. Eu não posso carregar a carga de todo mundo. A minha família, dos meus filhos, do meu trabalho, das pessoas que eu estudo, do meu curso, das pessoas que eu me relaciono, eu não posso. Irmãos, porque qualquer matéria, qualquer mídia social que a gente vê, qualquer coisa que acontece, a gente puxa pra gente. Você acredita que às vezes eu vejo uma jovem, um jovem que foi morto, que morreu de repente, de vez em quando eu derramo lágrima. Eu não posso controlar isso. Isso daí não sou eu. Mas a gente é ser humano. Eu me identifico. Porém, temos que aprender com Davi. O Senhor é o meu pastor. Irmãos, nós precisamos de um pastor como o nosso Deus. Nós precisamos da direção dele, de ouvir a sua voz. Nós precisamos de Deus. Terceiro, o descontentamento se torna uma prisão sobre as nossas vidas. Não apenas uma carga, mas uma prisão. Nós ficamos aprisionados mentalmente e espiritualmente quando vivemos obcecados pelo que não temos. E isso nos impede de desfrutar o que Deus já nos deu. Se você ficar na oração: Senhor, eu quero isso também, eu também quero isso. Você não desfruta da sua presença. Você não desfruta, Renata, da alegria do Senhor sobre a sua vida. Você não desfruta das bênçãos, do fôlego de vida, do ar que você respira, da força que Ele te deu para se levantar e ir trabalhar. Porque você está focado no que você quer, você só quer. É que nem um filho, a Lara que... O Lucas insiste bastante, mas a Larinha... Principalmente quando tem um pirulito esperando na geladeira, ela não para. Mas pai, aquele pirulito, não, depois da comida, não, calma, pirulito. E se você der um vacilo, já era o pirulito. Às vezes a gente parece uma criança. Estamos descontentes com tudo. Nada está bom. Nada é suficiente. Você orou tanto, pedindo para que Deus te abençoasse, te abrisse uma porta. Não, olha, quando Deus abrir uma porta, eu vou pagar uma churrascaria para o pastor William, vou pagar um McDonald's para a Patrícia, vou fazer e acontecer. Deus abriu a porta, tudo aconteceu e nada. Ninguém convidou ninguém aqui. É ou não é? Não, olha, nossa, se Deus fizer isso, nossa, eu vou dar tudo para missões. Aí Deus abriu a porta, te encheu de bens. E missões? Não, mas quando Deus fizer outra coisa, quando eu for promovido, a gente está sempre assim. A gente precisa renunciar. Aquela renúncia de deixar tudo pelo Evangelho, ela precisa continuar. Irmãos, nós vivemos um tempo que tudo está acessível. E a gente vive ali querendo comprar coisas para casa, querendo fazer um montão de coisas. Deus já te deu tudo. A gente vive descontente com a vida, com as coisas. E não somente isso, mas descontente com pessoas. A gente quer outra pessoa. Não, porque não está suficiente. A gente quer mais, a gente quer, vive nesse descontentamento. Porém, Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
de mais nada. Olha para a sua vida. Olha para os seus relacionamentos. Olha quanta coisa Deus tem feito sobre a sua vida. Para que viver nesta prisão? Para que viver aprisionado com descontentamento? A linha do descontentamento, quando ela chega aqui, ela para, dá um ponto, e ela termina com uma palavra: ingratidão. A pessoa que vive na prisão do descontentamento, ela é uma eterna ingrata. Nunca está bom. Ela nunca vai desfrutar. Ela sempre vai estar incomodada com alguma coisa. É como a Marta. Irmãos, Jesus foi na casa dela. Não foi o discípulo João, o discípulo Pedro, foi Jesus, Saulo. E ao invés dela dar toda a atenção a ele, ela ficou preocupada com a arrumação da casa. E o que Maria fez? A Maria ficou aos pés dele. Será que se Jesus fosse hoje na sua casa, o que você faria? Ah, não, Jesus, espera aí só um minutinho que eu preciso só arrumar um negócio aqui. Jesus. O que você faria? Como é que está a sua vida? Não está bom? Você não está contente? Nunca vai parar. Tem coisas que nunca vai terminar. As mulheres sabem, né? Lavar a louça, isso nunca vai terminar. Lavar roupa, isso é coisa que nunca termina. Nunca, nunca, jamais. Eu só espero que lá no céu, as mulheres vão gostar disso. A Esther vai falar, não, mas tem outra coisa também, que é dar atenção para o meu filho, cuidar do meu marido, coisas que nunca vai parar. Agora, e o contrário disso? Quando a gente entende que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o meu pastor, que eu posso desfrutar de um pasto verdejante, do seu cuidado, da sua proteção, você não vai desfrutar daquilo que Ele tem feito? Olha para o seu lar hoje. Olha hoje para o seu lar, para a sua casa, a sua casinha, independente. Não, pastor, eu não vou nem olhar porque está uma bagunça. Não estou falando disso. Olha para a sua família. Olha o que Deus fez. Olha cada um que Deus colocou. Independente das características, independente dos perfis, Deus te deu uma família. Deus te deu um lar, um lugar para você habitar. Deus te permitiu viver, nascer neste ambiente, independente do que tenha acontecido, mas o Senhor tem te feito viver coisas extraordinárias. É a essência, gente, nós precisamos de somente a essência de Deus, dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, sem prisão, sem peso, sem carga. É saber, Senhor, muito obrigado, eu estou aqui na manhã deste domingo, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. A minha vida está um caos, mas eu estou aqui, Pai. Muito obrigado. Irmãos, quem escreveu este salmo, ele pecou e por conta dos seus pecados, Deus trouxe um prejuízo na sua família. Sua filha foi estuprada, seus filhos se mataram, um matou o outro. Um dos seus filhos quis tomar o seu reino e foi morto. O outro filho quis tomar o reino de Salomão e foi morto. Foi um caos. Mas este homem, irmãos, ele não perdeu a essência, a sua fé, a sua confiança. Sabe por que aconteceu tudo isso na vida de Davi? Porque quando se trata de personagem
bíblico ou fora da Bíblia, como as nossas vidas, você não é e nunca será, e nem os personagens da Bíblia, a maior referência. Você pode ter tido bons exemplos, você pode ser um bom exemplo para muita gente, mas a referência maior é Deus. Ele é que tem que aparecer. Todos os homens da Bíblia pecaram. Você já matou alguém? Calma, não levanta a mão que pode pegar a câmera. Você nunca matou ninguém? Prazer, Moisés matou um homem. Foi o maior líder do povo judeu. Davi também. Foi o maior rei de Israel. Mas ele entendeu perfeitamente qual era o seu lugar. Quando Davi olha para toda a sua trajetória, ele vai dizer: para tudo isso, todos os acontecimentos, eu não sei quando Davi escreveu os Salmos. Talvez o Dr. Lovian pode nos ajudar. Eu não sei quantos anos ele tinha, qual o tempo. Provavelmente foi depois da unção. Mas eu não sei. Mas quem sabe foi num período já bem no término do seu reinado. Ele pôde olhar tudo o que aconteceu. Ele pôde colocar toda essa carga. Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu pastor. Senhor, eu dei tanta cabeçada. Eu sou uma ovelha rebelde. Eu sou uma ovelha atrapalhada. Mas Ele colocou diante de Deus toda a sua carga. Todo o seu peso. E Ele pôde dizer: de nada eu tenho falta. Tudo está diante de Ti. O Senhor me deu tudo. O Senhor me trouxe tudo. Me presenteou com tantas coisas. Irmãos, tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo, eu falo, meu Deus, Deus fez isso. Meu Deus. Deus me fez conhecer pessoas. Deus me apresentou clientes que até hoje me pedem trabalhos. E eu falo, obrigado, meu Senhor. Obrigado por ter usado um que me convidou o outro, que o outro ofereceu o meu serviço, e que assim foi. Obrigado, Senhor, obrigado, porque isso chegou até mim. Irmãos, para falar a verdade, eu nunca vim em Santo André para outra coisa. Mas Deus me fez conhecer esta igreja. Através de quem? Dos meus amigos. E eu me apaixonei. Os meus amigos me perguntam, mas para que tão longe? Tanta igreja tem aqui. Mas eu estou feliz lá. Eu quero estar com eles lá. Aleluia. E eu sou muito grato a Deus por esta igreja. Igreja do Nazareno em Santo André. Tem uma do lado da minha casa. Fica lá no Patriarca. Do lado. Eu amo eles também. Mas aqui é a minha casa. Eu espero que vocês também gostem de mim. Mas eu quero terminar. Perceba, Davi não diz que a vida seria perfeita. Não, ele não disse isso. Ele diz que tem um pastor. O pastor, saiba disso. O seu pastor, o Senhor. Ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho. O pastor sabe aonde há alimento. Aonde há pasto verdejante. Ele sabe o pasto onde há perigo. E principalmente, o pastor não abandona as suas ovelhas. A sua vida pode estar um caos agora. Deus está com você. Ele não te abandonou. Quem sabe,
você passou pela sua cabeça: não é possível, minha vida está um caos, Deus me abandonou. Não, talvez foi as suas decisões e as cargas que você colocou sobre a sua vida e que até hoje, por egoísmo, você não colocou diante dos pés do seu pastor. Por isso que você está sofrendo as consequências. Mas Deus quer mudar isso hoje, para a glória do nome dEle. Talvez hoje você esteja tentando carregar uma bagagem que Deus nunca pediu para você carregar. Nunca. Então pare de tentar ser o pastor da sua própria vida. Confie naquele que conhece o caminho, o melhor caminho. Porque quando o Senhor é o seu pastor, você pode até atravessar um vale da sombra e da morte. Mas disse Davi, tamanha era a confiança de Davi: não temerei mal algum, porque tu está comigo. Mas nunca atravessarás sozinho. Entregue a Ele hoje a sua bagagem e o controle da sua vida. Confie no pastor. Você nunca precisa conhecer o caminho. Você não precisa. Você não precisa conhecer o caminho quando quem o chamou conhece o caminho. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Irmãos, o culto nesta manhã é um culto de cura, de restauração. Um culto de renúncia, de quebrantamento, de entrega mesmo. Quem sabe você tem vivido um peso na sua vida. Você tem trazido essa carga até aqui. Está difícil para você, está pesado, está sufocante. Está chato, está maçante, está pesado. Você não aguenta mais. Olha para a sua vida, você não aguenta mais. Você sabe o que eu estou falando. Essa palavra é a palavra de Deus. Deus sabe. Você não aguenta mais isso. Eu te entendo. Mas hoje é um dia que você precisa descarregar essa carga aqui, diante do altar do Senhor. E eu quero te convidar. Vem aqui. Aqui, hoje, nesse dia, você colocará as cargas, os pesos, aquilo que não é para você carregar. O Senhor restaurará a sua vida, te dará novas perspectivas. Primeiro, desvendará os teus olhos, para que você saiba quem é Deus. Segundo, você saberá que você tem um pastor que cuida de você, que vela pela sua vida dia e noite. E terceiro, Ele satisfará, continuará satisfazendo as necessidades, as essências da sua vida. E isso nunca te faltará. Eu quero te convidar, pedir para que o Orlandinho pudesse cantar uma música. Venha, entregue tudo. Essa música vai dizer: te entrego tudo, tudo que há em mim. Quem sabe a música está dizendo toda a minha adoração, todo o meu serviço, mas nesta manhã eu quero que você entregue toda a sua carga, todo o peso, toda a sobrecarga que está sobre a sua vida, para que a partir de hoje você tenha uma vida livre, sabendo quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, aleluia, sabendo quem é o seu pastor. Você não precisa carregar este fardo pesado. Deus fará isso por você. Vem até a frente, nós vamos orar por você. Eu te entrego
entrego tudo Aleluia. que há em mim. Chega, a partir Eu de te hoje, entrego chega. tudo Coloque tudo diante dele. Aleluia. em mim. Eu te Deixa entrego Deus tudo, cuidar das coisas por você. meu amado. Aleluia. Receba Você é uma ovelha, você não tem condições de tomar as decisões que você tem tomado. Eu te entrego tudo. Aleluia. que há em Coloque diante do Senhor toda a sua carga, todo o peso que está sobre você. existe Aleluia. em mim. Eu te entrego tudo, Descarrega hoje. meu amado. Coloca diante dele as trouxas, os sacos, as malas, as bagagens pesadas. Deixa com que ele cuide do seu caminho, da sua viagem, da sua trajetória. Aleluia. Eu te entrego tudo que existe em mim. Aleluia. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Querido Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu entreguei diante do Senhor aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E Pai, eu pude ouvir aqui através dos louvores, através, ó Deus querido, de tudo que o Senhor fez na manhã deste dia. Como o Senhor falou neste culto, como o Senhor tem acolhido esta igreja, como as suas ovelhas, sendo o Senhor o nosso pastor. O Senhor nos ama, o Senhor, ó Deus, tem o prazer de cuidar das nossas vidas. E muitas vezes, Senhor, nos sobrecarregamos com tantas coisas. Existe um peso no nosso coração. Existem cargas que carregamos, Senhor, ao longo da nossa jornada. Mas eu coloco diante do Senhor, no nome de Jesus, a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. O coração, a vida, a alma dos teus filhos. Senhor, continue abençoando esta igreja, guardando os corações, fortalecendo a cada família, a cada lar, a cada vida, a cada ministério, Senhor. Pai, que não haja peso, que não haja sobrecarga, mas que haja alívio do bom pastor. Colocamos diante do Senhor o culto desta manhã, as nossas vidas e o nosso coração, e pedimos a tua bênção. Dá-nos um domingo maravilhoso na tua presença. É o que eu oro te pedindo. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Antes de terminar, meus irmãos, eu quero dar os avisos. Na quarta-feira, nós temos a oração às 20 horas, aqui na sala. Nós vamos ter os PGs na quinta-feira, na casa da Elines e do Saulo, aqui em São Bernardo. Não vai ter? Muito bem. Amém. Vamos estar orando pela mãe da Elines. Ela não vai poder por conta da sua mãe que vai fazer alguns exames. Então não vai ter o PG na casa da Elines. Somente um PG? É isso? Somente um. Tá. Muito bem. No dia 26/8, vai ter as inscrições do curso da BSA. É isso? A partir de que horas? É pelo link. Muito bem. Até 26. Então, a partir de hoje, vai lançar. É isso? Muito bem. Então, as inscrições encerram no dia 26. Tá? Então, aqueles que desejam participar do trabalho da BSA, conhecer um pouquinho melhor, vai ser importante. Tem aqui no vídeo e provavelmente vai mandar nos grupos. Já mandou nos grupos. Muito bem. No sábado do dia 29/8, é o último sábado do mês, certo? Vamos ter aqui o encontro de casais. Tem algum tema específico, Alê?
Histórias? Muito bem, nós vamos ouvir aqui algumas histórias dos casais. Eu acho que vai ser muito importante a gente poder aprender um pouquinho, né? Principalmente os jovens casados, aprender com os mais velhos, né? Com aqueles que têm mais experiência. Vamos ficar de pé? Eu agradeço a vida de todos vocês, que Deus continue abençoando. Eu dei um domingo, uma semana maravilhosa. Ah, muito bem. Vocês sentiram a falta de alguém hoje aqui? Eu ia falar do careca, mas tem um cara cabeludo agora, né? Pastor Ximene, junto com a Wandra, com alguns irmãos, está lá na África, com o Dodô, está na África fazendo um trabalho de missões. Ele tem mandado nos grupos o trabalho que estão fazendo, às 7h pouco da manhã o culto. Bom, aqui era 7h pouco da manhã, não sei que hora que era lá, né? Lá já era 10, mas ele já colocou, olha como nós já estamos aqui, né? Então, parece que o culto de domingo lá é estendido, né, Jamal? Vai até às 5 da tarde. É 2 tempos, muito bem. É isso aí, muito bem. Olha só, irmãos, nós temos aqui o pastor Lovian, esteve em viagens, esteve em missões também ali com um grupo de jogadoras de futebol, participando de um campeonato na África, junto com o Tiago. Somente vocês dois daqui, né? E foi uma bênção, né? Estão aí de volta, logo, logo tem outra, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês que foram para essa viagem, retornaram em paz. E vamos orar para que Deus traga em paz também o pastor Ximene, junto com a Wandra e os demais, para que os próximos dias eles estejam com a gente. Querido Jesus, obrigado por este culto, por esta oportunidade, Senhor. Peço que o Senhor vá de encontro aos missionários que estão ali, Senhor, na África, traga-os na Tua paz, abençoe o trabalho que eles estão fazendo lá, Pai, que seja uma grande bênção, e traga os Teus filhos na Tua paz. Ó Deus, que tenhamos um ano ainda de muitas viagens e missões, de muitos trabalhos para o Senhor, que o Senhor continue abençoando a cultura e as características desta igreja, através da vida do nosso pastor. Sê com esta igreja e nos conceda a Tua bênção. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Dê um abraço no seu irmão. Tenha uma boa semana.